Quanto mais a gente caminha com o Senhor, eu não vou dizer que a gente se surpreende, mas você fica estarrecida com as coisas que Deus vai mostrando para nós, né? Ele vai colocando no nosso coração as coisas que a gente precisa, né? E hoje, nas minhas orações do dia, em tudo que está acontecendo, em tudo que eu tenho sentido, tudo que eu tenho visto, né? Não é o meu querer, claro, óbvio, mas é o que Deus quer. E o Senhor falava de oração. O quanto o povo dele está distante, o quanto o povo precisa buscar este momento de intimidade com o Senhor, o quanto as pessoas têm se afastado, o quanto as pessoas têm desanimado espiritualmente, né? E elas têm focado em coisas que não vão levar a lugar algum. Por qualquer motivo, nós trocamos o convite. Né? Se está frio, eu não vou porque está frio. Se está muito quente, eu não vou porque está muito quente. Né? Não tem. A gente oscila muito nas nossas vontades quando se trata de Deus. Então, e Deus fala ao meu coração, gritante, sabe? Algo assim. O meu povo precisa de orar. O meu povo precisa me invocar. O meu povo precisa me buscar. Então eu convido você a buscar Deus para a sua vida nesta noite. Eu convido você, em nome de Jesus, a estar em sintonia com este Deus. Porque sem Deus, nós não vamos nos deparar, nós não vamos a lugar algum. Tenha consciência disso, sabe? Quanto mais leigamente, assim, no meu entendimento espiritual, eu vou ouvindo, eu vou vendo e eu vou entendendo o quanto Deus está ausente na vida das pessoas. Mas hoje o Senhor quer nos levar a uma pessoa que orou fervorosamente, a uma pessoa que não perdeu a fé, a uma pessoa que, mesmo em meio a circunstâncias negativas, ela ficou persistente, ela perseverou e ela sofreu muito. Ela viveu dores terríveis, dores da alma. Você sabe o que é dor da alma, gente? Sabe o que é sofrer na alma? Eu acho que dói muito mais do que fisicamente, né? É uma dor gritante. Mas essa mulher, ela orou de uma forma muito intensa. E aí, então, ela conseguiu o que ela almejava. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, mês da Bíblia, que ela possa te acompanhar, não só neste mês, mas todos os dias da sua vida, porque é este livro que nos responde todas as coisas. É este livro que tem a resposta para aquilo que você está buscando, aquilo que você está precisando. É neste livro que nós vamos encontrar. Então a gente intitula, né, mês de setembro, mês da Bíblia. Mês da Bíblia são todos os dias das nossas vidas. Então que ela esteja presente com você diariamente. 1 Samuel, na página 305. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos lá. Eu vou pular algumas linhas assim, mas a partir do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel 1. Capítulo 1, versículo 1. Página 305, dona Italina, se for da Ave Maria. Achou? O capítulo, né? Havia um homem chamado Eucana. Tinha ele 2 mulheres. Uma chamada Ana e outra chamada Fenena, ou Penina, em outras traduções. Esta última tinha filhos com a Eucana. Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia Eucana de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Siló, onde se encontravam os 2 filhos de Eli, profeta. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher, Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, que não tinha filhos, porém dava uma porção dupla, porque ele a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Veja bem, Ana, que é a personagem principal que eu comentei inicialmente,
dessa mulher que nós vamos dar ênfase nessa noite. Essa mulher nasceu estéril, portanto, não podia ter filhos. Portanto, não foi porque ela quis, mas ela sofria, porque naquela época ser estéril era como se fosse a amaldiçoada. Era uma mulher discriminada, né? Não era fértil, então era como se fosse nada. Mas Elcana amava a Ana. E aí, ela sofria muito com isso. E aqui acontecia, a rival, já tendo 2 filhos, a afligia duramente, provocando-o a murmurar contra o Senhor que tinha feito estéril. Então, Fenena, ou Penina, que você vai ver em outras traduções, era uma mulher que ficava cutucando Ana. Ela ficava instigando, com soberba, arrogância, ou seja, eu posso, você não pode. Mas mal sabia Fenena que quanto mais ela instigava Ana, ia crescendo dentro de Ana uma vontade contínua de seguir a Deus. E é isso que acontece com muitos inimigos nossos, eu não sei, né? Que quanto mais eles nos instigam, eu posso te garantir que muito mais você está crescendo espiritualmente, porque Deus não admite que nenhum servo, que nenhum filho seu seja humilhado. Então, ou seja, você pode estar até vivendo alguma circunstância por algumas peninas, algumas beninas que entram nas nossas vidas. E quantas peninas entram nas nossas vidas? Quantas situações? Quantas peninas hoje tem aí na sua vida? Quantas circunstâncias de dificuldade tem aí na sua vida? Que está te instigando para você desviar do caminho de Deus? Não é isso que acontece? Porque é isso que ela fazia com Ana. Ela instigava Ana a esquecer, a desmerecer Deus, a deixar Deus de lado. E é isso que está acontecendo conosco. E eu achei essa palavra tão presente, sabe? Porque é exatamente isso. As peninas da vida têm vindo sobre este mundo para nos derrotar, para dizer que nós não temos que seguir a Deus, sabe? Então ela tem nos instigado, mas depende de mim, depende de você. Nos reagirmos contra essas peninas na vida. E isso se repetia a cada ano. Quando ela subia à casa do Senhor, Fenena continuava provocando, instigando. Então são situações que vêm ao nosso encontro continuamente, insistentemente, para nos desviar do caminho de Deus. E Ana, nessas situações, quando ela se via acuada por essas situações, ela não comia. Seu marido dizia: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti mais do que 10 filhos? Porque a vontade dela era imensa e ela se entristecia com essa situação. Desta vez, quando ela já estava sendo cutucada, intensamente, imagina uma pessoa te instigando dias, sabe assim, falando isso, aquilo na sua cabeça. A gente tem 2 opções. Ou você se entrega a essa derrota, ou você se entrega a essa circunstância negativa na sua vida e se entrega às armas, porque você não quer mais lutar, ou você dá um up, ou você simplesmente fala: não, eu vou sair dessa, porque eu tenho o quê? Um Deus, entendeu? E foi isso que Ana fez. De tanto ela ser instigada, ela foi se crescendo dentro dela a vontade de mudar aquela situação. E foi isso que ela fez. E sabe como que Ana fez isso, gente? Pela oração. Ana, dessa vez, levantou-se, depois de ter comido e bebido em Siló. Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. Ela se entregou diante do Senhor, ela se colocou numa situação de humildade, ela se colocou numa situação miserável diante do Senhor, sabe? E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Você está vivendo alguma situação de dificuldade, você está vivendo alguma situação ruim na sua vida, prostra-se diante do Senhor, ora a este Deus, para que Ele venha em seu encontro, para que você tenha essa interação com Deus. Não deixe o desânimo, não deixe com que as coisas venham te afastar, não deixe que as peninas da vida venham desviar da sua oração. O que está faltando para nós é oração, oração. Aí ela orou dessa forma: Senhor dos exércitos,
se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho, varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida. E a navalha não passará pela sua cabeça. Foi essa a oração que Ana fez ao Senhor. Eu imagino que aquela oração tenha sido a gota d'água. Foi o divisor de águas da vida de Ana. Porque ela foi num estado lamentável diante do Senhor. Ela já não tinha mais voz para orar ao Senhor. E a gente sabe que, mesmo quando não existem palavras, né, o Espírito Santo fala por nós, fala em nós. Né? Então foi isso que aconteceu com Ana. Ela estava numa decadência, de uma fraqueza física enorme, mas ela se reergueu naquele momento em que ela foi desafiada espiritualmente a mudar de vida. E foi isso que Ana fez. Quando ela orou, e aí lá no 12, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se moviam seus lábios, sem ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: até quando estarás tu embriagada? Pensou que ela estava embriagada porque não ouvia a voz de sua oração. Vai e te deixa passar o teu vinho. Não é assim, meu senhor, Ana respondeu a Eli. Eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na sua presença. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até aqui. Então foi a amargura, foi a tristeza, foi o problema, foi a decepção, foi a angústia, foi o medo. Mas esse medo fez com que ela se levantasse, esse medo fez com que ela se erguesse. Ana não deixou a sua amargura apagar a sua fé, muito pelo contrário. Aquilo que Penina fez na vida dela instigou nela muito mais fé e coragem para ela se dirigir ao Senhor. E foi isso que ela fez. E Eli então respondeu a Ana: vai em paz. O Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre tua serva graça aos teus olhos. Se a gente analisar a situação de Ana, a gente percebe que ela poderia ter se acuado, ela poderia ter desistido, ela poderia ter sido simplesmente, não, eu não quero mais, eu não vou ter filhos, e me acomodou com aquilo e pronto, aquilo seria. Quantas vezes alguém chega para você e te fala que você não é capaz de alguma coisa, e você recebe isso de uma forma negativa, e você realmente acha que você não é capaz? Isso vem mostrar para nós hoje também que ninguém pode chegar até você e falar que você não é capaz. Você não pode permitir que ninguém chegue até você e peça para você desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, desistir da sua vontade. É hora de nós nos achegarmos a Deus. É hora de acordarmos e de nos dirigirmos a Ele com força, como essa mulher teve. Ela me passa uma coragem, ela me passa uma vontade, ela me passa uma fé inquestionável. Ela simplesmente, através de uma derrota, ela conseguiu a sua vitória. Através de um momento de dificuldade, ela foi à luta. E nós muitas vezes fazemos o contrário. Nos nossos momentos, nas circunstâncias que às vezes podem não dar certo, gente. Muitas das vezes nós estamos vivendo negativamente alguma circunstância. Mas creia, é um dia de cada vez. Se hoje não deu certo, creia que amanhã vai ser diferente. Se amanhã não der certo, vamos lutar mais um pouco. Às vezes está muito perto de eu receber. Às vezes está muito perto de Deus agir em mim. Mas eu me frustro, eu me recuso a acreditar no poder deste Deus. E aí então eu desanimo. E aí então eu desisto. E aí a graça não acontece. E eu tenho aprendido com isso, que essa nossa pequenez em querer que as coisas aconteçam, sabe, rapidamente, não é assim. Infelizmente, eu tenho que caminhar, eu tenho que cair, eu tenho que sofrer, porque essa mulher sofreu de uma forma intensa. Ela sofreu horrores na vida dela. Ela foi discriminada, ela foi apisotada, ela foi, sabe, amaldiçoada talvez por aquelas pessoas. Mas, no entanto, ela se reergueu. E Eli disse para ela, mais uma vez: Deus te conceda o que lhe pedes. Encontre tua serva graça aos teus olhos. E ele juntou-se a ela. E ela se foi. E quando ela se foi,
Ela não tinha recebido a graça ainda. Mas olha como ela se sentiu. Ela já comeu e o seu rosto não era mais o mesmo. Então é isso que acontece quando nós nos colocamos diante do Senhor verdadeiramente. Nós acreditamos que aquilo que nós pedimos, mesmo que não tenha acontecido naquele exato momento, mas Ele vai agir. Deus está trabalhando no silêncio. Mesmo quando nós achamos que não, Deus está trabalhando no silêncio. Deus está olhando por nós. Hoje eu coloquei uma frase no nosso grupo, quando em relação à Mônica, lá naquele quarto de UTI, naquela instável como ela deve estar. Mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando nesse momento na vida da Mônica. Então eu creio na restauração da sua vida. Eu creio porque nesse momento eu estava justamente orando por essa palavra quando a Ana Paula colocou notícias dela no grupo. Então eu já coloquei elas, colocando com a certeza de que realmente Deus está trabalhando. Nós não sabemos o propósito dela viver toda essa situação, mas nós sabemos que Deus está operando. Ele opera milagres, Ele faz milagres, né? Então eu creio na misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E aí Ana mudou completamente quando ela orou, quando ela se prostrou, quando ela adorou, quando ela creu, quando ela confidenciou ao Senhor a sua miséria. É reconhecer que você é pequeno, é reconhecer que você precisa desse Deus, é reconhecer que você necessita desse Deus. Quando nós nos prostramos dessa forma, aí a coisa é uma oração verdadeira. E aí então, no 19, no dia seguinte, pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para a sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, ou seja, eles tiveram uma relação íntima e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz a um filho, que chamou de Samuel, porque dizia, eu pedi ao Senhor. Ou seja, naquela mesma noite, o Senhor concedeu a Ana um filho. Gente, isso é milagre de Deus. Ela era estéril e ela, diante de uma oração, ela conseguiu o que ela queria. Ela pediu ao Senhor e ela recebeu, então, o que ela pediu. Ou seja, o que nós pedimos ao Senhor, diante do propósito que Ele tem para a nossa vida. Os milagres acontecem quando nós nos colocamos verdadeiramente diante do Senhor. Os milagres acontecem quando a nossa fé é verdadeira diante do Senhor. Os milagres acontecem quando verdadeiramente nós temos essa sintonia, essa interação com o Senhor. Por isso que muitas vezes nós reclamamos que nós não recebemos. Não recebemos porque não temos fé. Não recebemos porque ainda não acreditamos. Não recebemos porque ainda pedimos mal, diz ainda na palavra. E pedir mal é não acreditar. Nós lemos lá em Efésios, a semana passada, que este Deus, Ele pode e Ele vai nos dar muito mais do que aquilo que nós precisamos e do que aquilo que merecemos. Ele é capaz de nos dar muito mais. Então, tudo aquilo que você está pedindo ao Senhor é muito pouco para aquilo que Deus pode dar na sua vida. Amém? Então, terminando aqui. Não, mas já finalizei. Deu à luz a um filho que chamou Samuel, porque dizia, eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor e Ele me deu. E aí eu quero deixar para você esse versículo de Eli. Quando Ana orou. Quero que você por um instante feche seus olhos. Coloque a sua oração diante do Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Coloque a sua família diante do Senhor. As famílias estão sendo atormentadas, cutucadas a todo instante. O inimigo tem tentado entrar nas famílias. O inimigo tem tentado derrotar. O inimigo tem tentado destruir, porque a família é a base. A família é o concreto, a família é tudo que nós temos. E ele tem tentado destruir. São as peninas que têm tentado entrar na nossa casa. Mas vai colocando tudo isso nas mãos do Senhor. Na semana passada nós oramos por uma irmã, Marli, que se incendiou por conta de um relacionamento. E infelizmente ela veio a falecer na quinta-feira. Ou seja, são as circunstâncias negativas que as pessoas estão vivendo. Mas vai colocando então o seu trabalho, como eu disse, vai colocando o seu marido, vai colocando a sua esposa, vai colocando os seus filhos, vai colocando o seu trabalho, vai colocando a sua necessidade financeira, o seu emprego, o seu desemprego, aquilo que você almeja, coloca nas mãos do Senhor.
porque este Deus é poderoso para nos dar muito mais daquilo do que precisamos e necessitamos. E aí, então, ele responde assim, o Deus de Israel, diante da sua oração, eu quero te responder. O Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a nós, seus servos, graça aos seus olhos. Amém? Então é isso. É a misericórdia do Senhor. Mas o que o Senhor deixa para mim nessa mensagem, eu quero passar para você, é a oração. Incansavelmente, é como dizem em Efésios 6:10. Orai incessantemente pelo Espírito. Né? Orai, vigiai, porque não são contra homens de carne, de sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, são todas contra essas fenenas da vida que têm tentado nos derrotar, mas eles não vão conseguir, porque o nosso Deus é maior que tudo isso, né? E ainda lá em Romanos diz assim, quem poderá me afastar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem a tempestade, nem potestades, nada vai poder me afastar do amor de Deus, porque é isso que me assegura, é isso que me dá um ânimo. Então jamais diga, eu quero desistir, eu vou desistir, eu não consigo. Você não pode deixar com que isso aconteça, porque quando alguém te fala isso, e você absorve isso, automaticamente nós liberamos coisas ruins. Mas se alguém disser para você que você não pode, e você disser, eu posso. Sabe por que eu posso? Porque eu tenho um Deus que me fortalece, um Deus que me garante a vitória, um Deus que vai me dar muito mais daquilo que eu preciso e necessito. É este Deus que eu quero passar para você. É esse Deus que nós honramos aqui. É esse Deus que se apresenta para nós. Então não desistam. Não desistam. Não desistam. Mesmo que haja circunstâncias ruins e negativas, que com certeza estão acontecendo e vão acontecer. Mas não desista. Não vale a pena. Não dá mais para voltar. Amém? Obrigada, Jesus. Palmas para o Senhor. Amém.